Deus fala na noite. Nenhuma arma contra você prosperará. Há dias em que a vida parece uma guerra silenciosa. Pessoas ao redor sorriem, mas por dentro travam batalhas que ninguém vê. O coração se cansa, a mente grita e o medo tenta tomar o lugar da fé. É nesse momento que surge uma verdade que atravessa o tempo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva, um escudo invisível que se ergue quando tudo parece desabar. Às vezes, você olha ao redor e se pergunta por que as coisas estão tão difíceis, por que as portas se fecham, por que as pessoas te julgam sem conhecer a tua jornada. Mas o que parece rejeição é muitas vezes proteção. Quando Deus decide te guardar, Ele não apenas te livra do que é visível, Ele te protege também do que você nem percebe, das palavras que são ditas pelas costas, das intenções disfarçadas de amizade, das batalhas espirituais travadas no silêncio da madrugada. A promessa não diz que as armas não seriam criadas. Elas seriam. Pessoas vão falar, planos serão feitos, tentações vão surgir. Mas nada, absolutamente nada, será capaz de destruir aquilo que Deus já decidiu abençoar. Por isso, quando o peso parecer insuportável, lembre-se, não é sinal de fraqueza, é sinal de escolha. Você foi escolhido para resistir, e cada ataque é a prova de que há algo em você que o inimigo teme. Há uma luz que ele não pode apagar, há uma história que ele não pode reescrever. A partir deste momento, quero te conduzir a entender o porquê essa promessa é tão poderosa. Não apenas porque está escrita, mas porque ela se cumpre todos os dias, nas pequenas vitórias, nas quedas que não te destruíram e na força que te faz continuar mesmo sem entender o motivo. As armas que o inimigo prepara não surgem do nada. Elas são criadas em pensamentos de inveja, em palavras lançadas com intenção de ferir, em corações que não suportam ver alguém avançar. Só que existe algo que essas armas não conseguem entender. Antes mesmo de serem criadas, Deus já havia erguido sobre você um escudo que as torna inúteis. Toda injustiça, toda crítica, todo olhar torto, nada disso escapa ao olhar do Criador. Hoje, você vai enxergar a guerra invisível que tenta te cercar. E vai perceber que, enquanto o mundo prepara armas, Deus prepara vitórias. Nada nasce pronto, nem o ouro, nem a fé. E muitas vezes, é no silêncio da forja que a verdadeira batalha acontece. Enquanto você vive seus dias tentando manter o equilíbrio, há forças trabalhando em silêncio. Algumas tentando te fortalecer, outras tentando te quebrar. Mas é nesse fogo invisível que Deus molda a sua resistência. Porque antes de qualquer golpe, Deus já tinha decidido o seu recomeço. Nem sempre Deus te defende com barulho, às vezes Ele se cala. E é nesse silêncio que muitos se confundem, acreditando que foram abandonados, quando na verdade estão sendo guardados. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando Ele não fala, é porque está agindo em lugares onde a tua voz não poderia alcançar. Ele não te prometeu ausência de ataques, mas garantiu que nenhum deles será capaz de alterar o plano que Ele desenhou para a tua vida. A forja do inimigo trabalha no escuro, a forja de Deus trabalha na luz. E é por isso que, enquanto uns tramam quedas, outros são erguidos pela própria mão divina. Você é parte desse grupo. Quando as palavras ferirem, quando a solidão apertar, lembre-se, a arma foi criada sim, mas ela não prosperou. Enquanto você perde o sono pensando em como vai se defender, Ele já está desmontando planos que você nunca soube que existiam. Pessoas que tramaram contra você, caminhos que pareciam certos mas esconderam armadilhas, oportunidades que não se concretizaram porque teriam te afastado do propósito. Tudo isso é proteção disfarçada. A mente humana quer entender, quer ver resultado, quer controle. Mas a fé não precisa de provas. Ela precisa de confiança. Não estão nas palavras dos outros, nem nas circunstâncias do dia. Estão dentro da mente, nos pensamentos que insistem em dizer que você não vai conseguir. Essa é a arma mais sutil que o inimigo tenta usar. Fazer você duvidar de si mesmo
e da presença de Deus. A guerra mais perigosa não é a que acontece fora, mas a que tenta corromper a sua fé por dentro. É quando o medo começa a sussurrar que não vale mais a pena lutar. É quando o cansaço parece maior que a esperança. É como andar num campo escuro sabendo que a cada passo uma nova luz vai se acender. O inimigo trabalha no ruído, tentando te tirar a paz. Deus trabalha no silêncio, restaurando a tua força. É por isso que, quando nada parece acontecer, tudo está sendo preparado. O silêncio de Deus é o intervalo entre a forja e a vitória. E quando o tempo certo chega, nada e ninguém é capaz de impedir a virada que Ele já escreveu para você. Existem batalhas que ninguém vê. A cada noite em que você não desistiu, o céu escreveu mais uma linha de vitória sobre o teu nome. A luta dentro de você não é sinal de fraqueza, é sinal de movimento. E o movimento é prova de que o Espírito ainda está vivo em você. Nada acontece por acaso. Cada golpe que te atingiu, cada palavra que tentou te derrubar, cada porta que se fechou, tudo carrega um propósito oculto. Às vezes, o que parece destruição é apenas o processo de lapidação. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. É quando a voz da dúvida tenta apagar a certeza do propósito. Mas é exatamente nesse ponto que a promessa se cumpre. Nenhuma arma contra você prosperará, nem mesmo aquelas que você criou sem perceber. Porque Deus não te protege só do mundo. Ele te protege de si mesmo, das tuas quedas, dos teus erros, das tuas dores que ainda sangram. A cada vez que você se levanta depois de cair, uma arma é desfeita. A cada oração feita com lágrimas, um inimigo invisível é derrotado. Talvez você nunca tenha percebido, mas quantas vezes algo deu errado para te salvar de um mal maior? Quantas vezes uma demora foi a tua libertação? Quantas vezes um não foi o livramento que você só entendeu depois? O escudo divino age assim, de forma sutil, inesperada, perfeita. Não é sorte, é propósito. Não é coincidência, é cuidado. E quando você entende isso, o coração aprende a descansar. Porque já não é preciso se defender de tudo, provar tudo, controlar tudo. Você apenas confia. Quando a vitória vier, e ela virá, você entenderá que nada foi em vão. As armas que tentaram te ferir foram as mesmas que moldaram a tua força. Há uma força silenciosa que te protege quando você nem imagina. Ela não faz barulho, não se mostra em luzes ou sinais visíveis, mas está lá, firme, entre você e aquilo que tentaria te atingir. Esse escudo é a presença de Deus operando em dimensões que o olhar humano não alcança. Há dores que parecem não ter sentido, feridas que o tempo não cura, lembranças que insistem em doer mesmo depois de anos. Mas chega um dia em que você olha para trás e entende. Aquilo que te machucou foi o mesmo que te moldou. O sofrimento não foi o fim da história, foi o começo do seu testemunho. Deus nunca, o inimigo, acreditava que te destruiria, mas tudo o que conseguiu foi te aproximar ainda mais de Deus. Porque só quem conhece o vale entende o valor da montanha. A fé só se torna inabalável depois de ser testada. Toda a oposição revela a direção. Quando o vento sopra contra, é porque há algo valioso à frente. O que o mal usa para ferir, Deus usa para treinar. O que parecia derrota se transforma em escada. O que era vergonha se torna testemunho. Você não foi esquecido, foi escolhido. Cada batalha é uma semente plantada em solo de dor, e cada lágrima é uma gota de fé que faz esse terreno florescer. O escudo de Deus não impede as tempestades, mas te mantém de pé nelas. E quando o vento passa, é Ele quem te mostra que a tua fé é mais resistente do que qualquer arma que tentaram usar. Enquanto muitos se protegem com medo, você se protege com fé. A diferença é que o medo cria muros, mas a fé constrói asas. E é com essas asas que Deus te faz atravessar as guerras que pareciam impossíveis. Só quem atravessou a noite sabe o quanto o amanhecer é sagrado. 1. E cada vez que você conta o que viveu e sobreviveu, o céu se move. Porque o teu testemunho é a prova de que Deus cumpre promessas até nas páginas mais sombrias da caminhada. A palavra tem poder.
O mesmo Deus que criou o universo com a voz, te deu a capacidade de moldar a tua realidade com o que sai da tua boca. E é por isso que o inimigo tenta calar quem carrega fé. Porque ele sabe que quando um coração confiante fala, o céu se move. Toda vez que você declara com convicção, nenhuma arma contra mim prosperará, não está apenas repetindo um versículo, está ativando uma verdade espiritual que muda atmosferas. Essa frase é mais do que defesa, é profecia. Quando você escolhe afirmar a vitória em meio ao caos, algo começa a mudar dentro de você. A mente se alinha com a fé, o coração encontra paz e o medo perde espaço. Quando Deus disse que nenhuma arma prosperaria, Ele não estava anunciando uma possibilidade, mas decretando um fato. A tua vitória já foi escrita antes mesmo da batalha começar. O tempo entre o ataque e o triunfo não é atraso, é preparo. Enquanto você luta, Deus organiza. Enquanto você ora, Ele move. Enquanto você duvida, Ele prova que continua no controle. Cada detalhe da tua jornada está nas mãos daquele que não perde guerras. Tudo o que tentou te parar servirá para te impulsionar. Aquilo que Deus fez em você não foi apenas para te fortalecer, mas para que, através da tua história, outros também encontrem abrigo. O que você viveu não termina em você. Ele te curou para que agora você seja cura, te levantou para que agora você levante outros. Existem pessoas à tua volta travando as mesmas batalhas que um dia te fizeram chorar. E talvez, sem perceber, o teu testemunho seja a resposta da oração que elas fizeram em silêncio. É por isso que essa promessa precisa ser espalhada. A entrega é o ponto onde a ansiedade se transforma em paz, onde a resistência se torna descanso, onde o controle humano dá lugar à vontade divina. É o instante em que você para de tentar se proteger sozinho e passa a deixar que Deus lute por você. Quando você se entrega de verdade, o medo perde força. A dor não desaparece imediatamente, mas já não domina. As circunstâncias não mudam no mesmo segundo, mas a tua perspectiva muda. E quando o coração muda, o caminho começa a se alinhar. O reencontro com essa força não acontece em meio aos aplausos, mas nos momentos em que você decide continuar, mesmo ferido. É quando você olha para o espelho e percebe que sobreviveu a coisas que jurou que te destruiriam. É quando entende que a fé não é ausência de dor, é coragem de seguir apesar dela. Quando é nesse ponto que você deixa de lutar por sobrevivência e começa a viver por propósito. Tudo o que foi usado contra você será testemunho da fidelidade de Deus. O inimigo não pode mudar o que já está selado no céu. Por nenhuma arma forjada contra você prosperará. E essa não é uma esperança distante. É a realidade espiritual de quem sabe que o amor de Deus é o maior escudo que existe. A fé não é um refúgio solitário, é uma chama que se espalha quando compartilhada. A fé é multiplicada quando é dividida. E cada vez que você compartilha o que Deus já fez, o inimigo perde força. Porque a esperança se renova, e a presença divina encontra novos corações para habitar. Mas chega um momento em que lutar já não é mais o que Deus pede. Ele pede entrega. Não a entrega do desespero, mas a da confiança plena, aquela que diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. É aí que a promessa se cumpre em plenitude. Nenhuma arma prospera porque você já não está mais na linha de fogo. Está escondido em Deus. Na entrega. Depois que o coração se entrega, algo desperta por dentro. Uma força silenciosa, firme, que sempre esteve aí, mas estava escondida sob o medo, o cansaço e a dúvida. Essa força é o Espírito de Deus habitando em você, lembrando que nada pode te abalar quando Ele está no centro.